E aí, pessoal, hoje nós vamos começar a trabalhar as misturas de soluções. Pessoal, na aula passada a gente trabalhou concentrações das soluções, né? Trabalhamos concentração em grama por litro, em mol por litro. E agora nós vamos trabalhar com mistura, saber calcular a concentração quando eu pego duas soluções e misturo. Só que há três tipos de misturas que podem cair em vestibulares. Primeiro tipo é uma mistura onde você acrescenta apenas água. Nós chamamos essa mistura de diluição. Outra que vamos pegar duas soluções contendo o mesmo soluto e vamos misturar essas duas soluções. E o terceiro caso é quando a gente mistura soluções com solutos diferentes, que aqui se desmembra ainda em dois casos: se esses solutos reagem ou se eles não reagem entre si. Aqui nessa primeira parte do nosso curso, a gente vai trabalhar apenas as soluções que não reagem. Por quê? Porque com reação já é um outro capítulo do nosso curso online chamado de estequiometria, tá? Então, pessoal, hoje nós começamos logo dando início para a mistura de soluções falando sobre diluição. Ora, vamos ter um exemplo bem simples de diluição. Diluição é aquele suco que você foi tomar que estava muito forte. E aí você chega para a pessoa e diz: olha, amigo, esse teu suco está muito forte. Dá para você colocar um pouquinho mais de água? Isso é diluição. Ora, quando nós falamos em diluição, nós estamos falando em acréscimo apenas de solvente. E ao acrescentar solvente, uma coisa que você vai botar na sua cabeça para começar a responder as questões por regra de 3, como nós viemos fazendo nas últimas aulas, é entender que a quantidade de soluto que você colocou inicialmente não se altera. Então, quando nós falamos em diluição, nós estamos falando em acréscimo de solvente, de modo que o volume da solução ele aumenta, mas a quantidade, a massa de soluto, o número de mol de soluto que está ali dentro não vai se alterar. Bora ver a seguinte explicação para que você possa entender como criar um esquema, uma regra de 3 para diluição. Veja aí. Pessoal, então vamos começar aqui a explicação de diluição usando esse esqueminha para que você possa entender como é que funciona o lance da diluição. Veja bem, eu tenho primeiro uma solução inicial, mais concentrada, onde eu vou acrescentar apenas água, solvente puro. Como a gente viu na explicação, para ser diluição é apenas um acréscimo de solvente, certo? Pois bem, aí agora veja bem, como é que eu posso raciocinar? Imagina aqui que nesse recipiente contendo ácido sulfúrico, eu tenho uma certa massa M de ácido sulfúrico, certo? E que essa massa M está no volume, que eu vou chamar de massa inicial, e aqui vai estar no volume inicial. E vamos imaginar que eu vou adicionar aqui uma certa massa de água, né? Vou adicionar uma certa massa de água, não sei quanto é, vamos botar aqui um valor qualquer. Ora, o que a gente vai ter aqui no final do meu recipiente? Ora, eu vou ter a mesma massa inicial que eu tinha de ácido sulfúrico, já que eu estou acrescentando apenas solvente. Se eu estou acrescentando apenas solvente, então a massa que eu tinha aqui de ácido sulfúrico no início, essa massa aqui inicial, não se altera. No entanto, quem vai ser o volume final aqui do recipiente? Vai ser o volume que eu tinha no primeiro recipiente, aqui no recipiente 1, mais o volume de água adicionado aqui pelo recipiente 2. Ora, eu posso então criar uma lógica que é a seguinte: eu posso trabalhar de várias maneiras. Eu posso calcular, olha, a primeira maneira de responder uma questão dessa, eu posso calcular aqui, pessoal, essa massa inicial, a partir desse volume e da concentração que vai ser dada para vocês inicial. Admitir que essa massa é a mesma massa que vai ter aqui no final, certo? E que o volume final é a soma dos volumes iniciais. Eu posso criar aqui um cálculo de massa e a partir dessa massa calcular a nova concentração no final. Isso a gente vai já dar um exemplo para você entender. Outra maneira de entender é usando a lógica que eu tenho uma regra de 3 aqui. Como assim, Marlos? Pessoal, se a massa inicial é igual à massa final, a massa antes é igual à massa depois, não altera, o que seria a concentração? Não seria a massa dividido pelo volume? Então, consequentemente, se a massa é igual à concentração vezes volume, eu posso dizer, tirando dessa expressão bem aqui,
que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Então essa é a primeira lei que eu posso tirar para quem gosta de fórmula, que é a lei da diluição, que a concentração vezes o volume no início é igual à concentração vezes o volume no final. Mas então eu posso entender que se isso aqui é um produto, eu tenho uma regra de 3 inversamente proporcional. Marlos, como assim, cara? Eu não estou conseguindo perceber. Então, primeiro vamos só entender aqui o conceito para eu passar por uma questão e você entender a lógica, tá? Eu estou dizendo o seguinte, que quando eu trabalho diluição, eu estou trabalhando que, vamos botar valores aqui para ficar claro para vocês, vamos botar valores, vamos apagar isso aqui e vamos colocar valores. Vamos imaginar que a concentração inicial dessa solução seja de 0,4 mol por litro, né? Vou até apagar isso aqui para você poder entender a lógica. Então aqui eu tenho uma concentração de 0,4 mol por litro e que o volume inicial seja de 250 ml de solução, tá? Ora, agora eu vou botar um certo volume de água e vou botar aqui 750 ml de água propositalmente, tá? Então, quando eu somar esse volume de 750 com 250, você vai ter um volume final aqui de 1000 ml. Beleza, pessoal? Então, uma das maneiras de fazer o cálculo é entender o seguinte, eu poderia vir aqui tirar uma regra de 3 dizendo o seguinte, que 0,4 mol está para 1000 ml, que é 1 litro, tá? Só que eu só estou usando 250 ml, eu não estou usando 1000, só para lembrar. Isso aqui a gente viu na aula passada, ó. 0,4 mol para 1 litro. 0,4 mol para 1 litro, que são 1000 ml, tá, gente? Então, esses 250 ml que eu estou botando bem aqui está para X, onde X aqui vai dar 0,1 mol. Então, eu encontrei que aqui dentro tem 0,1 mol. Essa quantidade de soluto que eu tenho aqui no início, como eu vou acrescentar apenas solvente, que é água, ela não se altera. Então, eu continuo tendo aqui dentro 0,1 mol. Tudo bem? Só que esse 0,1 mol agora está no volume de quanto? De 1 litro. Então, olha que a concentração final agora ficou 0,1 mol dividido por esse novo volume que é de 1 litro. Então, eu tenho a concentração de 0,1 mol por litro. Agora, onde eu quero chegar para que você possa... Vamos já fazer questão para você ver como é que funciona, mas olha onde eu quero chegar. Você percebe que o volume que era 250 ml, ele aumentou para 1 litro, para 1000 ml. Ora, se eu perguntar para vocês quantas vezes o volume aumenta daqui para cá, o volume ele teve um acréscimo de 4 vezes. Então perceba que quando eu aumentei o volume 4 vezes, a concentração inicial, que era de 0,4, caiu para quanto? 0,1. Você percebe que a concentração daqui para cá foi dividido por quanto? Por 4. Então o que a gente consegue concluir para não perder tempo no vestibular? Que quando eu acrescento apenas solvente, quando eu trabalho com uma diluição, quantas vezes a concentração aumenta, vai ser quantas vezes o volume aumenta, será quantas vezes a concentração diminui. Marlos, não entendi. Quer dizer que se o volume aumentar 4 vezes, a tua concentração ela vai diminuir 4 vezes. Por quê? Porque a massa do teu soluto não se altera. Já que a quantidade de soluto que tu tem no início não se altera, há uma alteração apenas no volume, isso aqui passa a ser grandezas inversamente proporcionais. Consequentemente, eu posso dizer que a concentração inicial vezes o volume inicial é igual à concentração final vezes o volume final. Tá certo? Beleza, pessoal? Deu para entender aí. Agora vamos ver 2 questões rápidas sobre diluição para que a gente possa concluir essa primeira parte da aula. Bom, então vamos ver aqui essa questão, vamos fazer 2 questões para que você possa ver como se aplica na prática essa lógica da diluição, tá? Então percebe o seguinte, nessa questão diz assim, vou até colocar uma coisinha melhor. Fulvestre, se adicionarmos 80 ml de água a 20 ml de uma solução 0,2, aqui se escreve M, mas é porque é antigo, tá, gente?
Hoje vocês vão encontrar escrito apenas mol por litro, tá? 20 ml de uma solução 0,2 mol por litro de hidróxido de potássio. Obteremos uma solução de concentração em mol por litro igual a quanto? Em mol por litro igual a quanto? Então, o primeiro passo é o seguinte, vamos esquematizar. Gente, é sempre bom você fazer um desenho, tá? Então, ele tinha 20 ml de uma solução de hidróxido de potássio, que a concentração era de 0,2 mol por litro. E ele quer adicionar um volume de água, ele vai botar um volume de água de 80 ml. Então, bem aqui a gente já vai tirar uma lógica que é a seguinte, misturando essas duas soluções, você vai ter aqui que o volume final será os 80 mais os 20, será 100 ml. Beleza? Pessoal, eu vou fazer 3 métodos. O primeiro método, que é o primeiro método que a gente aprendeu, que foi o método dedutivo. Ou seja, nós concluímos o que dedutivamente? Que quando é uma diluição, o número de vezes que o volume aumenta é o número de vezes que a concentração diminui. Veja bem, vou botar aqui de outra cor. O volume inicial era de 20 ml da minha solução. O volume final vai ser os dois somados, que dá 100 ml. Então, de 20 ml para 100 ml, o volume aumentou 5 vezes, concorda? 5 vezes 20 dá 100. Então, o que eu concluo? Que a concentração inicial ela vai ter que reduzir também 5 vezes. Esse é o primeiro método. Então, como a concentração inicial, né? Vou botar aqui de vez. Como a concentração inicial era 0,2, eu vou pegar 0,2 e vou dividir por 5, que vai dar 0,04. Olha que rápido, gente. Olha que rápido. Então, eu já matei a charada bem aqui, ó. Então, questão de diluição, você vai fazer desse jeito lá no Enem. Quantas vezes o volume aumenta, quantas vezes a concentração diminui. Aí tu deve estar me perguntando, professor, faz de outro jeito. Segundo método, eu vou fazer calculando as quantidades que eu tenho. Então vamos lá. Vamos usar lá a concentração inicial que era 0,2. Eu tinha 0,2 mol para 1 litro, que é 1000 ml. Quer dizer que se eu tivesse 1 litro seria 0,2 mol. Mas como eu só tenho 20 ml, isso aqui vai estar para X. Aonde X vai dar, vamos botar aqui as casas de 10. Aqui vai dar 20 vezes 0,2 dá 4. 4 dividido por 1000 vai dar 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol. Isso aqui é o que eu tinha aqui dentro, tá? Então aqui dentro da solução eu tinha 4 vezes 10 elevado a menos 3 mol de hidróxido de potássio, dentro desses 20 ml. Só que quando eu transportei para cá, para o vidro maior, continuou sendo 4 vezes 10 a menos 3 mol, porque é uma diluição, não altera a quantidade de soluto. Então, consequentemente, a minha concentração final é a quantidade de soluto que eu tenho, que é 4 vezes 10 a menos 3 mol, dividido pelo meu volume, que é de quanto? 100 ml, que em litro dá quanto? 0,1. Ou seja, 4 vezes 10 a menos 3, vezes 10 a menos 1 sobe e fica 1, que vai dar 4 vezes 10 a menos 2, ou seja, 0,04 mol por litro. Vê que é um pouquinho mais trabalhoso fazer assim, tá? O terceiro método é para quem gosta de fórmula. O terceiro método é para quem gosta de fórmula. E para quem gosta de fórmula, eu vou usar a expressão C' V' igual C duas linhas V duas linhas. Ou seja, uma regra de 3 inversamente proporcional. Aonde a concentração inicial era de quanto? 0,2. O volume inicial era de quanto? 20 ml. A concentração final é o que eu quero. E o volume final é de 100 ml. Aqui eu já posso mandar a faca aqui em 100 ml com 20, que dá 5. Então a concentração vai ser 0,2 dividido por 5, que vai dar 0,04. Então perceba aí, meu povo, ó, que eu tenho 3 formas de responder a questão de diluição. Mas aí eu te pergunto, qual é a mais fácil, a mais rápida? Claro que é a primeira. Quantas vezes o volume aumenta é quantas vezes a concentração diminui. Olha esse segundo caso aqui. Na preparação de 200 ml de uma solução aquosa 1 mol por litro de ácido clorídrico, o que o estudante dispõe? Ele dispõe de uma solução 5 mol por litro, né? A gente vai fazer pelo método dedutivo, para não perder tempo, tá, gente? Então ele dispõe de 5 mol por litro de uma substância X, de um ácido qualquer, né? E ele quer preparar 200 ml
de uma solução desse ácido que seja 1 mol por litro. Você percebe que a concentração lá é maior. Então ele vai acrescentar uma quantidade de água aqui, um volume de água. Tá? Ele quer saber qual é o volume da solução inicial, não o volume de água, tá, gente? Então eu nem vou precisar trabalhar aqui com água, é só uma regra de 3. Então, de novo, raciocínio dedutivo. Se eu vou acrescentar apenas água, apenas solvente, eu estou trabalhando com uma diluição. Se eu estou trabalhando com uma diluição, qual é a lógica? Quantas vezes a minha concentração diminui de 5 para 1? Eu dividi por quanto? Eu dividi por 5. Então, quantas vezes a concentração diminuiu? A concentração diminuiu 5 vezes. O volume, que eu não sei quanto é aqui, vou chamar de velinha, ele deve ter aumentado para 200 quantas vezes? 5 vezes. Então, quer dizer que o meu volume inicial, ele teve que multiplicar por 5 para dar o volume final, que é 200 ml. Então, o meu volume inicial dá quanto? 40 ml. Bem simples, pessoal. Então, como a concentração saiu de 5 para 1, ela foi reduzida 5 vezes, foi dividido por 5, o meu volume saiu de um valor que eu não sabia quanto era para 200, de modo que ele foi multiplicado por 5. Então, a resposta, 40 ml. Então, veja que é muito simples responder questão de diluição, ok? Pessoal, viu? Então, como diluição é muito simples, eu posso fazer uma regra de 3 inversamente proporcional, sabendo que quantas vezes o volume aumenta, quantas vezes a concentração diminui. Então, quer dizer que se o volume aumentar 4 vezes, a concentração vai reduzir 4 vezes. Então, isso, a gente ganha muito tempo usando esse raciocínio na hora de fazer um Enem. Então, em vez de eu estar usando fórmulas, eu posso colocar direto esse raciocínio. Poxa, aumentou 5 vezes o volume da solução, eu estou diminuindo 5 vezes a concentração dessa solução. Agora, o que acontece quando eu pego duas soluções do mesmo soluto e vou misturar? Vamos imaginar que Ana fez uma solução, um suco de acerola, né? Enquanto Maria fez um suco também de acerola. E só que o suco de acerola de Ana estava muito fraco, né? Estava muito ralinho. E o suco de acerola de Maria estava muito forte. Então o que acontece? Ana e Maria decidiram misturar esses sucos. Consequentemente, eu tenho uma mistura de soluções com o mesmo soluto. Ora, pessoal, a gente pode logo começar a botar na cabeça da gente o seguinte. Ana, ao preparar o suco dela, usou uma certa massa de polpa de acerola. Enquanto Maria, ao fazer o suco dela, usou uma outra massa de polpa de acerola. Mas o que a gente pode esperar quando a gente misturar os dois sucos? Exatamente o que você pensou. Eu vou ter a massa de polpa de acerola de Ana somado com a massa de polpa de acerola de Maria. Então a gente vai agora aprender, na animação, como fazer esse cálculo dessa chamada média ponderal. Como é que eu posso raciocinar questões onde eu estou misturando soluções com dois solutos iguais. Veja aí. Pessoal, vamos agora aqui para o esqueminha para entender mistura de soluções com solutos iguais. A lógica é a seguinte, pensando ainda em massa. Na solução A, eu coloquei uma certa quantidade de ácido sulfúrico, vou chamar de M'. A solução B, eu estou usando o mesmo ácido que eu estou usando na solução A. Então eu vou chamar essa massa aqui, que eu não sei quanto é, de M'. Agora, o que acontece quando eu misturo as duas soluções? No que nós vimos na explicação? Que a massa linha, a massa final, no caso, seria a massa do primeiro mais a massa do segundo. Então, há várias maneiras de você calcular essa questão. Calculando a quantidade que tem de cada vidro, somando essa quantidade, e depois que você somar essa quantidade, que você encontrar essa massa, você vai dividir pelo volume final, que é o volume do primeiro mais o volume do segundo. Essa é a primeira maneira de responder. Calcula a massa do primeiro recipiente, ou o número de mol, porque depende se ele está te dando grama por litro ou se ele está te dando mol por litro, vamos já ver uma questão disso. Calcula a massa do segundo recipiente, soma esses dois valores, porque são solutos iguais, e você divide esses dois valores pelo volume final, que é a soma dos volumes do primeiro mais do segundo. Essa é uma maneira. A outra, que é usando fórmula, também depende disso, galera. Também depende dessa maneira. Qual é a lógica? Olha para cá. Se a massa final é a massa do primeiro mais a massa do segundo, e massa nós vimos que é concentração vezes volume.
Então eu vou ter a seguinte lógica, ó. Concentração do primeiro, volume do primeiro, concentração do segundo, volume do segundo. O que é esse volume final? É o volume do primeiro, vou botar assim, vezes, né? Volume do primeiro mais volume do segundo. Concentração do primeiro, volume do primeiro, concentração do segundo, volume do segundo. Se eu passar isso para cá, tu vai ter que eu tenho a seguinte lógica. Ó, concentração do volume do primeiro, concentração do primeiro, volume, concentração do segundo, volume do segundo, dividido pela soma dos volumes. Para quem conhece um pouco de matemática, sabe que isso aqui é chamado de média ponderada. Ora, pessoal, entenda uma coisa. Ou eu vou usar a fórmula de média ponderada, quando eu estiver misturando duas soluções com o mesmo soluto, ou eu vou calcular a massa do primeiro recipiente, a massa do segundo recipiente, somar essas duas massas para encontrar a massa final. Ou, se eu estiver trabalhando com mol, o número de mol do primeiro recipiente, o número de mol do segundo recipiente, somar esses números de mols para encontrar o número de mols final. É do mesmo jeito. Como eu posso também fazer uma média ponderal, tá? Concentração final é a concentração do primeiro, volume do primeiro, concentração do segundo, volume do segundo, sobre a soma dos volumes. Aí o aluno me pergunta assim, professor, não tem um macete que nem da diluição? Que na diluição o senhor disse que quando acrescenta só água, quantas vezes o volume aumenta, quantas vezes a concentração diminui. Não dá para fazer uma coisa semelhante? Dá, pessoal. Ó, a lógica é a seguinte, vamos dar uma ideia. Imagine que na solução lá do primeiro vidrinho, a concentração fosse 1 mol por litro. Imagine que no segundo vidrinho, a concentração fosse 2 mol por litro, certo? Então vamos imaginar que se eu pegasse volumes iguais, 100 ml de um e 100 ml do outro, eu teria a média ponderal, quando os pesos são iguais, se converte em média aritmética. Ou seja, se os volumes das duas soluções são iguais, sendo o mesmo soluto, bastava você pegar 1 mais 2, que dá 3, e fazer a média aritmética. 1 mais 2, 3 dividido por 2, que dá 1,5. Então, como eu botei bem aqui, se os volumes das duas soluções forem iguais, eu tenho uma média aritmética. Mas, se você botou mais da solução A do que da solução B, ou mais da solução B do que da solução A, a tua resposta ela vai estar nesse intervalo. Por exemplo, se a tua mistura A, se a tua solução A tiver um volume maior que da solução B, a resposta da tua questão vai dar uma média onde o valor de A vai estar entre 1,5, né? No caso aqui, menor que 1,5 e maior que 1. Gente, você vai excluir sempre da tua resposta 1 e 2. Porque não tem como uma mistura de soluções que tem duas concentrações diferentes dar a concentração de uma delas. Não pode dar 1, nem pode dar 2. Tem que ser um valor entre 1 e 2. E só vai dar 1,5, que é a média aritmética, se os volumes fossem iguais. Mas se o volume da primeira for maior que da segunda, a concentração, a tua resposta da questão vai dar um valor entre 1 e 1,5. Se o volume da B for maior que o volume da A, então a tua resposta vai dar uma concentração entre 2 e 1,5. Então no Enem isso faz total diferença, porque no Enem você não vai perder tempo. Ele vai te dar lá, olha, coloquei uma solução 1 mol por litro. Vou te dar um exemplo. Imagina que eu te dou que o volume da A seja 300 ml e o volume da B seja 100 ml. E que a concentração da A é 1 mol por litro. E que a concentração da B é 2 mol por litro. Aonde vai estar o intervalo da minha resposta? Veja, A é maior que B. Então quer dizer que eu tiro a média aritmética disso aqui. A média aritmética ela vai ser 1,5. E como o volume de A é maior que 300, então vai dar uma resposta entre 1, que é o volume, que é a concentração de A, e a média aritmética. Então o meu X teria uma resposta entre 1 e 1,5. Então seria qualquer resposta que tivesse na prova entre 1 e 1,5. Entenderam o macete, galera? Como é simples? Então, pessoal, agora mais uma vez, para a gente poder compreender, vamos ver a resolução, um exemplo de questões, como é que cai questões de mistura de soluções com solutos iguais. Veja. Então, pessoal, vamos responder essa questão para entender como se calcula concentrações de misturas quando os solutos são iguais e não reagem.
Então veja, é uma média ponderal. O que que eu sei? Ele diz o seguinte, ele pegou uma solução de uma certa de hidróxido de sódio, ele quer saber o volume de uma solução de hidróxido de sódio, que tem uma concentração de 1,5 mol por litro, que deve ser misturado a 300 ml de uma mesma solução, de uma mesma base, 2 mol por litro, a fim de torná-lo uma solução de concentração 1,8 mol por litro, certo? A fim de torná-la essa concentração aqui. E ele quer saber quem é esse volume, tá? Lembrando que o volume final aqui da minha solução é o volume do primeiro, que eu não sei quanto é, que eu chamei de V, mais o volume do segundo, que é 300, tá? Que é o volume final. Vou chamar aqui de V'. Muito bem, então eu sei o seguinte, que isso aqui é uma média ponderal. Eu sei que a concentração final é a concentração do primeiro, volume do primeiro, mais concentração do segundo, volume do segundo, dividido pelo volume do primeiro, mais o volume do segundo, certo? Então bora lá. Então eu sei o seguinte, que a concentração final eu já sei, é 1,8, é o que ele quer, 1,8. Qual é a concentração do primeiro? 1,5. O volume do primeiro é V. Concentração do segundo, 2. E o volume do segundo, 300 ml. O volume do primeiro mais volume do segundo dá V, V', né? Mais, vou chamar de V, que eu botei lá em cima V. V mais 300. Tá certo, pessoal? Então, bora começar a fazer esse cálculozinho matemático bem bonitinho, né? Bem legal. Vou só abrir aqui minha calculadora logo aqui de lado, que é pra gente não perder tempo, que a gente vai precisar. Então, vamos abrir a calculadora, vamos lá. Então, é o seguinte, 1,8 mol por litro é 1, galera, aqui como tem mol por litro, eu posso botar mol por litro em evidência e já posso cancelar todo mundo aqui, ó, mol por litro com mol por litro com mol por litro, para não perder tempo, tá bom? Então ficaria assim, ó, 1,8 é igual 1,5 V mais, ali vai dar 600, tá vendo? 2 vezes 300, 600 ml, deixa aqui ml, dividido por V mais 300, ml, né? V mais 300, então vamos lá. Vou fazer a multiplicação agora disso aqui, vai ficar assim. 1,8 vezes V dá 1,8V, né? Mais 1,8 vezes 300, se minha memória não está ruim, tá 540. 540, que é igual 1,5 mais V, né? 1,5V mais 600. Tá entendendo, né? Tô fazendo meio para os extremos. Então, vamos passar esse 1,5 para cá. 1,8V menos 1,5V é igual a 600 menos 540. Aonde aqui vai dar 0,3V é igual a 600 menos 540, que dá 60. V vai ser igual a 60 dividido por 0,3. 60 dividido por 0,3 dá 200 ml. Ó que questão legal, que a gente trabalhou com média ponderal, resposta letra A. Então, toda vez que ele misturar duas soluções que têm o mesmo soluto, pessoal, vocês vão usar uma média ponderal, tá certo? Considerando que a concentração final é a concentração do primeiro, vezes o volume do primeiro, concentração do segundo, volume do segundo, dividido pela soma dos volumes. Vocês percebem, então, que eu posso montar um esquema bem simples, aonde eu posso estimar, e principalmente questões de Enem, que são questões de raciocínio rápido e dedutivo, eu posso imaginar que existe uma média ponderal, eu posso tender para o ponto mais próximo, dependendo do volume utilizado. Então, se eu tenho uma solução 1 mol por litro e eu misturo com outra 2 mols por litro, a média aritmética dá 1,5. Mas a média ponderal ela vai tender para esse valor entre 1,5, né, e 2, entre 1,5 e 1, dependendo de quem é que eu estou botando em maior volume, como vocês viram na animação. Agora, pessoal, vamos imaginar agora que Ana faça um suco de groselha, né? Ana está fazendo suco de groselha e Maria vai fazer um suco de abacaxi. Só que, de novo, Ana fez um suco muito forte, Maria agora fez um suco muito fraco. E ela disseram, e aí, Ana, é agora? Meu suco é de groselha, o outro é de abacaxi, o que eu faço? Elas resolveram misturar. Foram, vamos fazer um suco de groselha-xi, que é uma mistura de groselha com abacaxi. Mas pera lá, groselha-xi tem gosto de quê?
Groselha X tem gosto de acerola? Não. Groselha X tem gosto de manga? Não. Groselha X, turma, tem gosto de groselha X. Ou seja, o gosto que eu sinto não continua sendo groselha misturado com abacaxi, porque groselha não reage com abacaxi para formar acerola. Então quer dizer que são dois solutos que não têm reação entre eles, tá? Pessoal, e agora? E quando eu misturo duas soluções que têm solutos diferentes, mas que não reagem esses solutos entre si? Tá? E como é que eu vou saber, Marlos, que esses solutos não reagem entre si? Pessoal, a gente vai ter uma aula só sobre isso. Mas para a gente resolver nossas questões, bota uma coisa na tua cabeça. Toda vez que a tua solução tem íon comum. Marlos, o que é um íon comum? Por exemplo, NaCl, o que tem no finalzinho bem aqui? Cl. Ó, o cloreto de sódio tem o íon cloreto. E aqui tu tem cloreto de bário, ó, também íon cloreto. Então, quer dizer, toda vez que tua solução tem os mesmos íons, o teu soluto tem o mesmo íon de outro soluto, ele não irá reagir entre si. E o que eu posso tirar dessa lógica, gente? Eu posso tirar o seguinte, amigo. A quantidade de NaCl que tem aqui, o número de mol que eu tenho do NaCl que eu tenho aqui, se eu chamar de X, vai continuar estando aqui embaixo. Por quê? Porque se o cloreto de bário não reage com o cloreto de sódio, então o que interessa é apenas o volume d'água, como a gente falou agora há pouco. Então, Marlos, como é que eu respondo uma questão onde ele coloca dois solutos diferentes, mas que não há reação entre eles? Turma, é muito simples. Você vai calcular a quantidade que tem de A aqui, e aí vai utilizar essa quantidade que tem aqui no recipiente final, dividindo pelo volume final. Mas, Marlos, isso aí tu acabou de falar no começo da aula de hoje, que era a diluição. Exatamente, gente. Exatamente. Como a quantidade de NaCl que está aqui dentro vai ser a mesma quantidade de NaCl que está aqui no final, ou seja, eu vou ter apenas um acréscimo de solvente, até porque o outro soluto não reage, eu vou imaginar que houve uma diluição, do mesmo jeito que nós estudamos diluição. Ah, Marlos, então quer dizer que eu posso simplesmente ver quantas vezes o volume aqui vai aumentar, quantas vezes a concentração vai diminuir. Não posso fazer isso? Exatamente, vai ser assim que a gente vai raciocinar. Então perceba nessa questão bem aqui. O cara está me dando 20 ml de NaCl. Aí ele vai misturar com 20 ml de uma solução de cloreto de bário. E que aqui no final, o volume das soluções vai ser 20 mais 20, ou seja, 40 ml. Então quer dizer que se esse volume daqui para cá, de 20 para 40, dobrou, eu posso estimar que a concentração daqui para cá vai dividir por 2. Olha aqui quanto é que está dando a concentração final de NaCl, 0,05. Não entendi, Marlos. De novo, se o volume desse cara bem que era 20 e o volume final é 40, se aqui esse A não reage com esse B, então o que me interessa é apenas que aqui acresceu 20 ml. É como se fosse apenas uma diluição. Se o volume aumentou 2 vezes, então a concentração vai ser dividido por 2. Qual é a concentração que eu tenho aqui, galerinha? 0,05. Então ficou quanto aqui embaixo? 0,25. Ou seja, aqui tá até errado, né, pessoal? É 0,0025, que foi um erro de digitação, tá? Você vai dividir por 2. Ó, se aqui é 0,05, aqui vai dar quanto? 0,025. Vai ficar assim, ó, tá bom? Então aqui foi um erro de digitação. Então vocês perceberam que quando eu trabalho com duas soluções contendo solutos diferentes que não reagem, eu vou utilizar o raciocínio da diluição. É como se não houvesse abacaxi para groselha e como se não houvesse groselha para abacaxi. Então o que interessa quando você mistura duas soluções que têm solutos diferentes é que para o suco de groselha você botou mais água. Então esquece o abacaxi, é como se você tivesse botado mais água. Você aumentou o volume para aquela massa de groselha que não mudou. Enquanto para o suco de abacaxi é do mesmo raciocínio. Você pegou groselha e jogou lá dentro, mas groselha não reage, então esquece groselha. Para o abacaxi é como se você tivesse aumentado o volume. Então continua sendo a mesma massa de abacaxi,
porém num volume maior. Então a gente trabalha da mesma forma que se trabalha a diluição. Pessoal, nessa próxima questão, vamos lá. Ele diz o seguinte: eu tenho uma solução 0,3 mol por litro de NaCl. Ele está usando 200 ml dessa solução de NaCl e vai misturar com 100 ml de uma solução molar. Antigamente se falava molar, mas não se usa mais esse termo, tá, gente? É 1 mol por litro. Uma solução molar, ele usou 100 ml de cloreto de cálcio. Você percebe logo aqui que o íon é comum, ó, cloro e cloro. Já sei que não vai reagir. Aí ele vai misturar essas duas soluções, vai me dar uma solução final, que o volume vai ser de quanto, pessoal? 200 mais 100, que dá 300 ml. Então a gente vai raciocinar rapidamente aqui aquele macetezinho por regra de 3 da diluição, já que como cloreto de sódio não reage com cloreto de cálcio, é apenas uma diluição para cada um deles. Então vamos lá. Aqui o volume saiu de 200 e foi para 300, percebe? De 200 para 300, dividindo 300 por 200, você percebe que houve um aumento de 1,5 vezes no volume. Então eu já posso concluir que a minha concentração será dividida também por 1,5. Dividindo 0,3 por 1,5, você vai encontrar que a concentração do NaCl na mistura final é de 0,2 mol por litro. Nesse outro aqui, o volume aumentou de 100 para 300. Ele aumentou 3 vezes o volume. Se o volume aumenta 3 vezes, a minha concentração vai ser dividida por 3. Então a concentração do cloreto de cálcio na mistura vai ser, dividindo 1 por 3 dá uma dízima, que dá 0,33 mol por litro aproximadamente. Só que aqui entrou num caso que ele está querendo, não é a concentração dos sais, ele está querendo a concentração do íon cloreto. Ele quer a concentração do Cl-. E aqui, pessoal, a gente vai usar aquela lógica de aulas passadas, da dissociação. Ó. Eu sei que quando 1 mol de NaCl dissocia, forma 1 mol de Na+, e 1 mol de Cl-. Isso quer dizer que se eu tenho 0,2 mol desse cara, eu vou ter 0,2 mol desse cara e eu vou ter 0,2 mol desse cara. Então a concentração de Cl- que vem do NaCl também é de 0,2. Já o cloreto de cálcio, quando ele dissocia, não, porque eu tenho um cálcio, mas eu tenho 2 cloros. Ó. Esse 2 aqui é a carga do cálcio, esse 1 aqui na frente é a carga do cloro. Quer dizer que se você tem 0,33 mol disso aqui, tu vai ter 0,33 mol de cálcio e tu vai ter o dobro de cloro, 0,66. Ó. Consequentemente, como a concentração do cloro na mistura é a soma do cloro que veio do primeiro recipiente mais o cloro que veio do segundo recipiente, então a concentração do cloreto aqui é 0,2, que eu vou botar 20, com 0,66, ou seja, 0,86 mol por litro, resposta à letra E. Então perceba que quando você está misturando duas soluções que têm o mesmo soluto, você vai utilizar o mesmo raciocínio da primeira questão que a gente fez na aula de hoje, que foi resolvendo por diluição. Você vai fazer uma diluição para um deles, como se o outro não existisse, e depois você vai fazer uma diluição para o outro, como se o outro não existisse. Tá certo? Pessoal, aqui a gente vai ter um materialzinho aí no link, né, para você baixar e acompanhar, mas qualquer coisa, nós estamos fazendo mais questões para poder você entender esses conteúdos de concentrações. E para quem fizer o plano completo da gente, quem está fazendo o plano com plantão de dúvidas, a gente vai fazer mais questões lá no plantão de dúvida, para que você possa tirar todas as dúvidas sobre esse conteúdo, que é um pouquinho chato de concentrações, tá certo? Pessoal, então é isso. Nossa aula hoje de mistura de soluções foi bem rápida, bem simples. Você pode usar esse raciocínio dessa maneira, na forma de regra de 3, e fica ligado na nossa próxima aula. Um abraço.